Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a inteligência artificial na mão dos santos, que será bênção. Na verdade, já tem sido bênção, mas pode ser mais bênção ainda. Agora, é um assunto que você vai precisar prestar bem atenção. Não tem como eu explicar tudo em todos os pontos o tempo todo, porque eu tenho que agora me focar naqueles que seguem o canal e que já estão acostumados já com a linha de raciocínio das profecias que são ensinadas aqui no canal. Não dá para pensar naqueles que estão entrando agora e chegando agora. Esses vão ficar um pouco perdidos. Eu vou falar sobre vários assuntos aqui, porque são assuntos pendentes do canal. Eu vou dar uma misturada aqui nas coisas, vocês vão perceber, só que eu vou me focar nos pontos aonde eu acho mais importante. Eu vou falar sobre a inteligência artificial, que é a ferramenta principal do reino da besta, que é a ferramenta que os homens usam para construir a imagem da besta e a marca da besta. Mas os santos usam essas ferramentas. É como você olhar para o dinheiro, é como você olhar para retroceder alguns séculos atrás e olhar para as armas de guerra. Você tem que pensar muito sobre isso para você não se confundir. Porque quando você fala para uma pessoa que ainda dorme, que a inteligência artificial, a internet, a tecnologia são ferramentas do reino da besta e que tudo isso vai se virar contra a humanidade, na verdade já está contra a humanidade, só que eles não conseguem perceber. Pessoas espirituais conseguem discernir tudo e ela não é discernida por ninguém. Agora, pessoas naturais, elas não conseguem discernir os espirituais. Os espirituais discernem tudo. Então, tem pessoas que eram para ser espirituais, mas estão dormindo. E quando você faz essas exposições para elas, elas ficam perdidas e elas querem contrariar até mesmo as próprias escrituras. Porque não sou eu que estou dizendo isso inventado da minha mente. É uma interpretação, sim, mas é uma interpretação muito lógica que qualquer pessoa que vive nesse mundo aqui e consegue olhar para o que a inteligência artificial está criando no mundo e olha para o Apocalipse, teria que chegar na mesma conclusão. Não importa qual é a linha que a pessoa siga, se é pré-tribulacionista, se é pós, se é calvinista, se é presbiteriano, se é metodista, se é assembleiano, se é testemunha de Jeová, se é mormon, não importa a linha que ela aceita, que ela decida seguir, ela teria que olhar para o Apocalipse e chegar numa conclusão. Nós estamos na sétima cabeça da besta, infelizmente muitas pessoas não conseguem discernir a sétima cabeça da besta. A sétima cabeça da besta é aonde tem os 10 chifres, prepara tudo para o oitavo rei. O oitavo rei procede dos 7, conforme está escrito. E essa sétima cabeça que prepara todo mundo tecnológico, todo o sistema para a besta atuar. Como eu disse e repito, e é importante você gravar isso, o reino da besta precisa dessas 4 coisas. Precisa de energia, precisa de tecnologia, precisa de internet e precisa de inteligência artificial. E nós já temos essas 4 coisas. E elas já estão avançadas. A energia é o que sustenta tudo. Sem energia, os outros 3 pontos não ficam ligados. A tecnologia é aonde avança os conhecimentos tecnológicos, aonde se possibilita criar inteligência artificial. Precisa da tecnologia e ela sendo avançada. A internet faz a conexão de todas as coisas. E a inteligência artificial é o ponto final. É onde acontece o transhumanismo. E é o que o Apocalipse, capítulo 13, está revelando. Mas não é só o 13 que fala isso. O 12 e o 11 também falam. No 11 fala que homens de povos, línguas e nações verão o cadáver das 2 testemunhas estirado lá em Jerusalém. Eles verão. Como que os homens vão ver? Pelo seu celular, pelo seu computador, pelo tablet. Alguns séculos atrás, pode ser que as pessoas não entendiam essa profecia, mas hoje nós podemos entender. Alguns séculos atrás, as pessoas poderiam achar que para essa profecia se cumprir, homens de povos, línguas e nações teriam que estar lá no lugar para ver.
A gente sabe que isso hoje já não é necessário e que muito mais pessoas do que nós imaginávamos verão essas profecias acontecerem. No capítulo 12, Deus está tirando a sua esposa e levando para o deserto com as duas asas da grande águia. São símbolos, códigos que estão lá nos profetas. E a linha pré-tribulacionista bloqueia tudo isso, porque ela fala que a esposa é Israel. E ir para o deserto, eles nem sequer conseguem concluir o que seria isso. Então fica uma coisa estranha, porque por um lado, Israel que vai sofrer a grande tribulação. Por outro lado, Deus está levando Israel para o deserto para ser sustentado durante 1260 dias. Ora, Deus não vai levar um povo para o deserto para ser sustentado durante 3 anos e meio para depois deixar a besta ir lá com drones e através de satélite ver a esposa, drones e matar o povo lá no deserto, só para divertimento da besta. Claro que aquele povo que está indo para o deserto está indo da metade da semana em diante. A última semana tem 2 partes, as duas são de 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo. Expressões que estão lá no Apocalipse 11, 12 e 13. Então, é a partir da metade da semana para frente que Deus está levando um povo para o deserto. E lá diz que é para ficar longe dos olhos da serpente. No grego está a palavra face, porque não são só os olhos, são os olhos e a boca da besta. E isso é inteligência artificial. Mas as pessoas não entendem isso. Por incrível que pareça, parece que elas estão apaixonadas pelo mundo. Elas usam a inteligência artificial, usam a tecnologia e parece que isso acabou seduzindo elas. E de fato, a Grande Babilônia seduz os homens assim. Até esse assunto de Grande Babilônia confunde o povo. Então, como tem muitas seitas pregando muitas heresias, realmente é só quem despertar do seu sono e estiver com azeite que vai conseguir se livrar, vai conseguir escapar. Porque as virgens loucas que acordarem, elas não vão receber azeite e a única opção que vai restar para elas é se agregar à besta da terra, à besta do mar, à grande Babilônia, receber a marca, comer e beber, porque amanhã ela vai morrer. Não vai ter opção. Por isso que é importante estudar hoje. Então, tudo isso que eu estou falando aqui está relacionado com um tema que eu vou abordar para vocês. Eu falei para vocês que iria misturar um pouquinho as coisas, né? São temas do canal, que para algumas pessoas é tranquilo entender isso. Mas para outras, meu Deus, tem que quebrar um monte de bloqueio espiritual. E tem pessoas que mesmo você explicando tudo isso, elas não aceitam. Qual a interpretação que elas dão para o Apocalipse? Que é um deserto espiritual. Sabe, é tudo espiritual. Quando a pessoa não quer pensar e não tem resposta, ela vai falar que é tudo espiritual. Então ela fica completamente perdida. E acaba sendo seduzida pelo mundo. Estudos como esse traz libertação. Abre os olhos das pessoas. Então, embora a inteligência artificial seja a ferramenta para o reino da besta, pode ver que a inteligência artificial está nas nossas mãos agora. Eu estou gravando um vídeo, gravando a tela do celular, poderia estar transmitindo ao vivo e vocês estão vendo na tela de um celular. Esse celular é uma ferramenta do reino da besta. Nós que estamos usando agora para o bem. Assim como o diabo usa as coisas de Deus, distorcendo tudo para o mal, o diabo tem Bíblia na mão. O diabo prega sobre Jesus e salvação. O diabo prega sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Só que ele distorce todo o processo de maneira que a pessoa não alcança a salvação. Ela não alcançará a salvação. Porque no final de toda aquela heresia que ele está pregando no meio dessas seitas, chamadas de igreja, ele rouba a coroa dos santos. De muitos. Porque se Jesus falou, toma cuidado para que ninguém roube a sua coroa, é porque é possível alguém roubar a sua coroa. E esse assunto da coroa é lindo, porque tem a coroa da vida e tem a coroa do reino. Não é uma só coroa. Assim como tem nações restantes, e nas nações restantes terão governadores, príncipes, terão reis, mas não serão sacerdotes glorificados. Tem também a coroa dos santos, que serão sacerdotes.
São glórias diferentes, salvações diferentes que vêm da mesma salvação de Cristo. É Cristo que salva as nações restantes, mas ele não as glorifica. É Cristo que salva os gentios dentre as nações e judeus que estão espalhados entre as nações e até lá na terra de Israel, une em um só corpo e glorifica para reinar sobre todos. Isso são coisas lindas do Senhor que ele tem nos revelado. Então nós sabemos, então nós temos que ter inteligência. Um dia tudo isso vai se virar contra nós. Nós estamos sendo doutrinados, seduzidos pela aparência desse mundo. Mas os santos são libertos. Os santos estão atentos. Quem foi que criou as armas de guerra? Capacete, couraça, espada, capacete, escudo. Não foram os anjos que ensinaram os homens a fazer isso. Isso foi ensinado por demônios. Os demônios que ensinaram os homens a fazer guerras e a se aperfeiçoar na guerra até chegar ao ponto das guerras de hoje, né? Onde o que era um arco antigamente, hoje é um rifle. Hoje é um sniper. Um sniper antigo era uma pessoa que atirava com arco, matava de longe, ficava ali, sabe, escondido. A pessoa morria com a flecha e nem sabia de onde vinha a flecha. Esse é um sniper. Hoje a guerra se tornou tecnológica e existe até a guerra biológica. Mas seja como for, o ato de guerra vem do Deus da guerra, que é o que está revelado lá em Daniel. O Deus das fortalezas, é o Deus estranho. Mas Deus usa as armas de guerra para o seu povo. O seu povo tinha que usar as armas de guerra, tinha que usar espada, tinha que usar escudo, tinha que usar cavalo, mas não poderia confiar nessas coisas. Mas teria que usar. Olha o equilíbrio. Deus estava ensinando para o povo o tempo todo que não era o cavalo ou o cavaleiro, a força da espada, o seu próprio braço, a sua própria técnica que vencia a guerra, mas eles confiarem na palavra de Deus. Tanto é que muitas vezes eles, equipados com tudo isso, com um grande exército, eles fugiam diante dos inimigos. Mas eles tinham que usar, não era só falar confio em Deus e ir para a batalha sem nada. Mas se Deus quisesse, ele mataria todos somente com o seu anjo. Lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, você tem a história que o anjo do Senhor tira a espada da sua bainha e só dele direcionar a espada para o reino reino da Assíria, ele matou 185 mil homens. Só dele apontar a espada para aquele exército. Ele não matou mais porque não quis, não é porque ficou cansado ou acabou o poder. Veja, Deus não precisa de homens batalhando para vencer guerras, mas conforme a época, conforme a geração, Deus quer que os homens participem disso. Deus não precisa de homens recolhendo ossos, os ossos de Gog, durante 7 meses. Deus, num piscar de olhos, com uma palavra, ele pode fazer toda essa restauração e a restauração do mundo inteiro que vai estar devastado na sua vinda. Mas Deus quer que os homens participem, se alegrem, vejam o processo da restauração e participem disso. Isso é glorioso. Entendeu? Isso é agradável tanto para Deus como para nós. Deus nos dá um trabalho para completar a obra dele. Não porque ele não tem poder para completar ou porque ele precisa do homem para alguma coisa, mas é para, no fim de tudo, ele dá satisfação para o homem. Ele não precisa do homem para nada. Mas ele que criou o homem. Ele quer que o homem seja participante até mesmo da salvação. Porque o que o Senhor Jesus fez, só ele poderia ter feito. Ninguém mais pode fazer a redenção de uma alma. Só que para isso se cumprir na sua vida, você vai ter o seu compromisso e fazer o que você tem que fazer. O que o evangelho distorcido de hoje prega? Ele pega o texto da Bíblia, tira de todo o contexto, até mesmo de contexto imediatos, e usa o texto dizendo: crê no Senhor Jesus e confessa com a sua boca e será salvo. Ou seja, você só levantou a mão dentro de um templo, disse que acreditou e você se considera salvo por isso. E pegam textos nos quais Paulo fala que o homem não é salvo por obras, para que ninguém se glorie. É salvo somente pela salvação do Senhor Jesus. E
calvinistas, por exemplo, adoram falar isso. E aí eles criam uma consciência no povo que a salvação é de graça, ou seja, não custou preço nenhum, custou só o preço de Jesus. Porque o homem, o que o homem pode fazer? O homem não pode fazer nada. Então é só. Aparentemente eles glorificam a Deus em tudo isso, dão a glória só para Deus, retira toda a participação humana e assim anula até o projeto de Deus. Porque Deus quer que o homem seja participante até mesmo na salvação. O homem não pode fazer a redenção da alma, o homem não pode fazer o que Jesus fez, mas o que pertence ao homem fazer, o homem tem que fazer. E o homem é salvo por obra? Sim, está escrito. Não está escrito somente que o homem não é salvo por obras. E quando Paulo fala isso, olha o contexto, ele está falando de obras da lei, circuncisão, daqueles judeus que se achavam eleitos, só porque faziam parte do povo eleito e que achavam que tinha que fazer obras da lei para serem salvos. Mas existem as obras da fé. Se você não tiver as obras da fé, não adianta confessar com a boca. Os demônios acreditam, os demônios confessam com a boca que Jesus é o Senhor, mas eles não serão salvos. Isso é o que Tiago disse. Mas existe essa seita espalhada no mundo que ela distorce, mas distorce uma, duas, três vezes se precisar, até não ter mais opção para a pessoa. E é só insensato que faz isso e acredita nisso. Porque está escrito na palavra de Deus. E não foi só Tiago que falou que a salvação é por obras. Paulo também fala sobre isso. Só que o que eles pregam? Eles pregam que o homem não é salvo por obras, nem de justiça, nem de fé, nem de nada. E na verdade o homem não é salvo nem pela fé, dizem todos eles. Eles falam que o homem é salvo por um decreto secreto antes da fundação do mundo e a fé é só uma consequência da eleição de Deus, distorcendo assim toda a Escritura. Entenderam até aqui? Então, esse povo, eu estou falando desse povo porque é esse povo que não se preocupa com o reino da besta, não se preocupa em alertar os santos sobre os perigos da tecnologia. Eles apenas usam a tecnologia, mas não alertam nada dos perigos. Eles não conhecem a mensagem do deserto. E só quem conhece a mensagem do deserto vai conseguir escapar vivo desse mundo para o outro. Só quem conhece essa mensagem. E está na Bíblia. E está no Apocalipse. E tem nos profetas. E está no livro da lei. Eles não conhecem nações que restam. Na cabeça de muitos deles, Jesus vem, mata o mundo inteirinho, pega só os eleitos, que praticamente é a igreja presbiteriana, né? Os calvinistas, os seus familiares. É isso que eles pregam nos púlpitos e deixam entender para todos, que eles são eleitos. E aí Jesus arrebata todo mundo para o céu, reina todo mundo no céu e a terra é destruída. Alguns dizem até que a terra se torna a prisão de Satanás. E pronto. E ainda na cabeça de muitos deles, o milênio está acontecendo agora. Quando Jesus voltar, acabou o milênio, né? O Jesus reinando agora. Olha que beleza, né? Jesus reinando e todas as nações nesse estado aqui. A palavra de Deus sendo adulterada, distorcida, vendida, massacrada, o povo sendo enganado, as nações com armas nucleares só esperando o momento de que começarem a se matar umas às outras. Se Jesus não intervisse, acho que eu falei certo, né? É intervisse, né? Bom, eu acho que é interviesse. E se Jesus não interviesse, todas as nações se matariam umas às outras. Mas, como Jesus disse, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quando Jesus fala aqueles dias, quando a profecia usa o termo naquele dia, é sempre referente ou à última semana ou dentro do milênio. São expressões proféticas. Porque a abreviação dos tempos não é o que está na cabeça de muitas pessoas. A abreviação dos tempos, conforme o contexto de Mateus 24, é o Senhor ter estabelecido 7 anos finais e ter dado somente 42 meses para a besta atuar. Porque se ele desse mais,
A besta mataria todas as nações, porque ela iria convocar todo mundo para a guerra, ela iria incitar as nações a usarem as armas nucleares e se destruírem umas às outras. E na verdade elas já destroem a Terra. A própria existência da energia, da tecnologia, da internet, da inteligência artificial, ela mata a natureza. Se a Terra existisse por mais 100 anos, não teria mais natureza. Por isso que Deus fala que Deus há de destruir aqueles que destroem a terra. Se eu não me engano, está no Apocalipse 14. Vocês entenderam, irmãos? O perigo, o contexto que nós vivemos, o perigo de tudo isso? Nós vivemos num tempo onde é chamado de sono das 10 virgens. Nesse momento, as 10 virgens estão dormindo. E para entender essa profecia completamente, é preciso de conhecer as duas casas de Israel. Sem conhecer as duas casas de Israel, é impossível ter o pleno conhecimento dessa profecia. É possível entender bastante coisa dela, mas não de você chegar a ter o conhecimento completo dela. Porque você tem que entender o porquê de número 10. E quem são aqueles que dão o grito da meia-noite? À meia-noite houve um grito. O porquê a palavra grito está no contexto. Que tempo é esse? Quem que fala, eis o noivo, saí-lhe ao encontro? As pessoas acham que isso é a voz do Espírito, mas vindo do céu, assim, não tem explicação. Eles falam que é a voz do Espírito no interior do homem, mas assim, o Espírito não fala dessa maneira. O Espírito usa homens. Então tem aí pessoas que acordaram antes dessas 10 virgens acordarem. Essas pessoas foram despertadas diretamente pelo Senhor. É um despertar diferente e tudo isso tem nos profetas. Porque senão a profecia fica sem sentido. Então, enquanto a sétima cabeça trabalha para se completar, porque ela está numa fase onde 50% do processo já foi feito. Falta mais 50% para a sétima cabeça se concluir. E quando ela se concluir, se levanta o oitavo rei. Quando a sétima cabeça se concluir, vai dar início à última semana. E nós estamos bem perto de tudo isso acontecer. Por isso esse boom da inteligência artificial. Por isso esse engano global. Por isso toda essa confusão no mundo. Olha a besta da terra, está quase chegando no ápice. A besta do mar está quase chegando, está quase emergindo do abismo. A besta do mar, ela só se levanta do abismo quando a sétima cabeça está completa. Aí ela vai emergir do abismo. Ela ainda está no abismo. Quando ela emergir do abismo, ela não vai ser mais a sétima cabeça, ela vai ser o oitavo rei. Aí ela se coloca como o império final na terra. Quando isso acontecer, a besta da terra já estará completa. Então o reino da besta é constituído de todos esses pontos. Primeiro conta esses 4 pontos que eu já falei antes. Vou recapitular. O sistema da besta precisa de energia, de tecnologia, de internet e de inteligência artificial. Tudo sustentado pela energia. E o reino da besta constitui com esses 3 pontos: geopolítica, religião e tecnologia. Geopolítica porque envolve todas as nações. Religião porque tem a besta da terra. É o mundo islâmico, o mundo judaico e o mundo cristão. Apóstatas que estarão falando de Jesus, mas apresentando para o povo sempre um outro Jesus, um outro evangelho e um outro espírito, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 11 e em Gálatas 1. Então, ao todo, nós temos esses 7 pontos aí que constituem o reino da besta. Você precisa entender que besta do mar é uma coisa, besta da terra é outra. Imagem da besta é uma coisa, marca da besta é outra. Já foram 4, não é? Aí você tem a grande Babilônia, do Apocalipse 17.
e o próprio homem da iniquidade. Porque a palavra besta no Apocalipse, ela é usada tanto para o reino como para o homem. Eu não entendia essas coisas antes. Era confusa. Eu não sabia o que era a besta da terra. Eu não sabia se aquela besta do mar era apenas um homem ou nações. Hoje eu consigo entender. São 6 pontos aí. Todos esses pontos estão unidos em um só sistema, só que uma coisa é a besta do mar, outra coisa é a besta da terra. Uma coisa é a imagem da besta, outra coisa é a marca. A imagem da besta é feita por homens, então vai usar sim a tecnologia, a inteligência artificial e a internet para conectar tudo. E a marca da besta é uma forma de rastreamento. Ninguém pode comprar e vender se não tiver essa marca. Aí você vai ter um homem que lidera tudo isso. Esse homem é chamado de besta. Esse homem tem um reino que recebe o nome de besta. A besta da terra, ela também é um homem. A besta do mar, você vai entender ela como está escrito. Semelhante ao leopardo com pés de urso, boca de leão. São impérios antigos que estarão atuando novamente agora. Ela tem 10 chifres porque terão 10 nações unidas. E tudo isso é governado por um homem. Besta, tanto para o homem como para o reino dele. Aí você tem a besta da terra, que é uma característica do reino da besta. É um acréscimo. A besta da terra não é um outro profeta, um outro homem. Não são duas entidades. A besta da terra é o mesmo anticristo. Ele é um falso profeta. Ele vai se declarar um Messias na terra. Ele vai juntar judeus apóstatas, cristãos apóstatas, católicos apóstatas. É o mundo religioso. Tem só 2 chifres, sim, mas um chifre é o mundo islâmico, o outro chifre é o mundo cristão. E aí você tem católicos e reformados. E a própria besta, ela é islâmica, ela é um homem. Ele é o falso profeta. Pode ver que ele que faz sinais, a besta da terra, que faz sinais e prodígios para conquistar os homens da terra, seduzir eles, para eles criarem a imagem da besta do mar. Olha que confuso. Confuso assim para quem não, eu acredito para quem não está entendendo o jogo das coisas, sabe? Precisa estar tudo desenhado para a pessoa entender isso muito bem, mas para mim está muito claro isso. Muito claro, muito específico agora. E lá em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala que é o anticristo que com poder e autoridade de Satanás ele faz prodígios. É o mesmo personagem do Apocalipse 13, a besta da terra. Entendeu? O mesmo personagem que é o anticristo, que está na besta da terra como cabeça, ele é o mesmo personagem que está na besta do mar como cabeça. Só que ele quer ter uma imagem para ser adorado por todas as nações, em todos os lugares, em todo o tempo. É como se fosse uma onipresença pela tecnologia, pela inteligência artificial. E pode ver que a imagem da besta que os homens fizeram que declara quem morre e quem vive. É ela que fala. Porque um homem, se ele não tiver uma máquina, um holograma, uma coisa computadorizada, ele não consegue conter todas as informações. Uma inteligência artificial consegue viajar pelos tempos, ter as informações, discutir os assuntos, contrariar qualquer tipo de pessoa que tente se levantar contra ela. Por isso que é a fase final da inteligência artificial. É uma imagem que representa um homem e um homem que tem um reino. Ou seja, são peças que acrescentam coisas. A besta da terra é uma parte do sistema que acrescenta sobre a besta do mar. A grande Babilônia, ela é um falso profeta também. Ela é uma mulher meretriz que se diz profetiza. Ela mata os santos, ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela é uma peça que o Senhor acrescenta informações sobre a besta da terra e a besta do mar. Tudo isso, quando você entende, sabe quando você entra num restaurante chique, com música ao vivo, come aquela comida boa,
cara e boa e se sente nutrido, é semelhante isso que eu estou falando. Quando você entende tudo isso que eu estou falando, você se sente dessa maneira. Você fala, meu Deus, que coisa doce. É mais doce do que o mel, isso daí na sua boca. Só que quando essas coisas começarem a acontecer, vai se tornar amargo. Então, irmãos, essa parte um, eu recapitulei para vocês o assunto do tema da besta para abordar esses pontos, a inteligência artificial. Na parte 2, eu vou falar sobre essas coisinhas aqui que eu deixei na tela. Vou pontuar um pouquinho de cada uma, tá bom? Vocês vão ver que coisa interessante. E também vou ler 2 textos, Zacarias 14, do 9 ao 21, Isaías 19, do 18 ao 25, que tem a ver com esse ponto aqui e com o estudo de Gog e Magog que nós vamos estudar de uma maneira completamente diferente, num nível mais elevado do que nós estudávamos antes. Tá bom? Então o link vai aparecer aí na tela final. Eu acho que nesse formato de vídeo não aparece na tela final, mas vai no meu comentário fixo. Ali você vai ter a parte 2 do vídeo, vai para a parte 2 do vídeo, assista, depois que assistir tudo, comenta, compartilha e ajuda o canal nesse esquema, tá? De comentar, de compartilhar. Isso daqui abre os olhos de muitas pessoas. Elas podem ficar confusas no começo, mas depois elas vão buscar. As que querem aprender vão atrás, elas vão procurar o vídeo do canal, vão querer saber o que são duas casas de Israel, como é que é o reino da besta. É só elas terem força de vontade, vão no campo de busca do YouTube, vai pôr o nome do canal e vai pôr o tema que procura. Vai sair tudo para ela. E quando ela encontrar um vídeo com um pouquinho mais de força de vontade, ela vai encontrar os links, as playlists, as direções. E é assim, em questão de 3 meses, por você compartilhar o vídeo, outras pessoas são despertadas. Tá bom? Então tá, vamos para a parte 2.